Oi? A Renata falou. A Renata falou ali no chat, aí eu li e falei, nossa, é verdade, deixa eu falar. Gente, obrigada, porque se depois eu tenho que postar, né? Além para poder ser mais um material para vocês, para que vocês possam estar, né, tendo depois, caso vocês possam estar vendo, né? Mas até porque se nós tivéssemos assim presencial, não teria como, né, estar gravando. Mas é importante, eu acho que essa é uma das vantagens com essas mudanças que ocorreram, porque essa questão de estar gravando, né, gente? Nada mais será. Outro dia eu estava lendo e pensando, refletindo, porque nesse período de quarentena não tem como nós não estarmos refletindo sobre diversos aspectos, né? E um deles foi quando falaram assim: não vejo a hora de voltar tudo como era antes. E aí isso fez com que eu refletisse, pensasse: será que nós vamos estar voltando como era antes? Realmente? Né? Em que situações nós vamos estar voltando como era antes? Eu não acredito que eu estarei. Até hoje eu tive que, com tudo isso que está acontecendo, eu tive que mudar alguns padrões que eu já tinha pré-estabelecidos, né? Referente à didática, como está ministrando aula, o uso da tecnologia, que eu sempre tive algumas resistências e até algumas deficiências, e, entretanto, eu tive que estar mudando referente a isso, né? Eu tive que estar correndo mais atrás, eu tive que mais. O momento me forçou a ter que ter essas mudanças de comportamento referente às novas tecnologias. Isso já fez com que eu pensasse, não vai ser mais como era antes, né? Algumas coisas mudaram. Vai mudar referente até ao meu comportamento e a forma como que eu lido com a tecnologia. Né? Hoje ela é uma ferramenta que ela sempre foi extremamente útil, mas ela terá que ser muito mais, né? Eu tenho uma dificuldade de leitura no computador, principalmente no celular, eu me perco, eu não tenho. Hoje eu já consigo ler, porque vieram vários livros interessantíssimos, né? Que eu não tenho ele é, palpável, mas aí eu já estou usando, eu já estou fazendo essas leituras pelo computador. Olha só, uma evolução, né? Ou seja, por mais que eu já estou, né? Eu já não estou mais nos meus Balzac anos, já passaram realmente, né? Já passei dos 30 faz tempo. É, eu vou ter que, assim, eu tenho que estar aberta a mudanças, né? E eu tenho que estar melhorando, assim como vocês, né? É, cada dia vocês vão ter que estar melhores. Por mais que nós não gostamos de ler, nós temos que estar lendo. Porque a leitura faz com que você tenha conhecimento. E com conhecimento você estar tendo uma análise crítica, reflexiva e tudo mais, né? Aqui eu estava falando da importância disso, estava mencionando, estava dizendo que a maioria, o povo brasileiro, né, na América Latina é o povo que menos lê, né, que não está acostumado a isso, e isso não foi uma coisa que, e nos outros países, principalmente na Europa, isso é algo extremamente comum para eles, né? Nós não, acho que muitos de nós não lemos nem 3 livros durante o ano, né? A média, né? Então essas questões culturais, porque também isso tem muito a ver com a questão relacionada à educação, né? A educação sempre foi vista como um custo e não é, na verdade, né? Educação é investimento. É investimento, nós temos que pensar isso como na nossa vida pessoal, e se nós formos pensar na questão governamental, é investimento em mão de obra, em capacitação, né, de pessoas, e isso faz com que a economia gere cada vez mais, né? Inclusive, acho que eu vi, acho que tem uns de vocês que vai falar sobre isso, sobre a questão da capacitação das pessoas, né? Isso está intrinsecamente relacionado com a questão da educação, né? E a leitura é importante referente a isso, tá bom? Por favor, não fique simplesmente no meu blá 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 blá. Vamos colocar isso, né, nas nossas vidas. Falar pelo menos assim, nesse semestre eu tenho que terminar de ler um livro, nesse semestre eu tenho que ler outro livro, e principalmente livros pode ser até mais técnicos, já relacionados com a questão da administração,
tá? Não é? Nós temos livros que podem ser até, eu até postei na outra disciplina, o Gerente Minuto, eu vou colocar lá Quem Mexeu no Meu Queijo, é o Monge Executivo, que é um livro muito interessante que fala sobre liderança, né? Então, Pai Rico, Pai Pobre, aliás, eu já mandei para vocês, que fala sobre empreendedorismo, a mudança da questão do como que é o comportamento do empresário americano, e você vai começar a entender. Então, eu sugiro as sugestões, né? Mas esses livros é mais para uma questão de complemento na questão profissional. Mas eu vou mais além, né? Está na hora de vocês começarem a ler artigos científicos referentes na área da administração, né? Porque não tem como eu escrever se eu não coloco esses artigos científicos. E é uma das exigências de eu colocar até os 10 mais novos, né? Eu não tenho como fazer um artigo se eu não tenho uma citação de pelo menos 20. Né? Significa então que você tem que estar lendo para poder estar escrevendo, para poder estar fazendo. Isso é um método de estudo. Né? Então, a leitura é o primeiro filtro para que você possa estar podendo depois fazer trabalhos e tudo mais. Né? Isso que eu estou falando para vocês, que já é para vocês estarem selecionando o que vocês estão lendo. Vocês estão me escutando? Sim. Tá tudo Sim, bem? professora. Por que não? Porque é o Tudo seguinte, ótimo. Sim. tá tudo bem, porque, Estamos. gente, é que eu quando começo a falar, eu pareço uma metralhadora, né? Aí eu vou falando, 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 falando. Não, porque aí eu vou viajando, né? Então, assim, mas tem, por favor, porque eu falei assim, depois eu preciso assim, deixa eu voltar, né? Assim, mas tem tudo a ver com a questão da leitura, entendeu? Para que eu possa estar fazendo depois um artigo científico, não é aceitável um artigo bom, um artigo assim que depois que passa pela academia, que depois pode ser publicado para apresentar em congresso, que tenha menos de 20 citações, entendeu? Isso de artigos, e depois vão os livros, né? Então, é assim, são os 5 primeiros anos, né? Os 5 novos mais recentes, pelo menos, vocês têm que pegar e estar colocando, né? E depois os clássicos, né? Que é aquele pessoal que fala assim, ah, gente, ó, falar sobre políticas públicas, eu tenho que falar de SEC. Então, sempre tem que estar falando de SEC, porque é o cara que fala sobre as questões de agenda pública, política pública, né, que é referência. Então, é o seguinte, né, nós temos que estar pegando esses autores que são referências também. Por isso, o crivo da leitura. Tá? Então, ela faz o quê? Ela possibilita ampliação de conhecimentos, obtenção de informações das mais básicas e as específicas. Quando estou falando aqui das mais básicas ou específicas, é assim, de vocês estarem podendo, assim, das mais básicas, no curso de administração, é interessante nós falarmos sobre comportamento de liderança, né? Sobre a questão de motivação, sobre treinamento de pessoas. Então, isso é básico da administração? Sim, é básico. Nós vamos estar falando sobre as teorias do comportamento humano, né? Então, que vão falar sobre esses princípios. Então, é bom para que isso também esteja fortalecendo o seu conhecimento, mas é importante ser as mais específicas, tais como, olha, se eu vou falar sobre a questão de treinamento de pessoal, então eu tenho que falar de RH, eu tenho que falar de, né, eu tenho que ter algo mais específicos. Isso faz com que abra o seu horizonte para a mente, claro, amplie seu vocabulário, amplie a forma como que você pode estar falando sobre outros assuntos com outras pessoas, né? Não faz mais com que você fique restrito, você começa a sair da caixa, né? Você se abre, né? Você começa a reparar o mundo. E quando nós falamos em reparar, aí entra uma frase de Saramago naquele livro Diário sobre a Cegueira, né? Se possível for, repare. Mas repare de que forma? Repare nas coisas como que você pode, no que está acontecendo, e repare se você pode estar mudando. Isso é reparar, né? Olha o sentido que tem da palavra, né? Reparar. Não é simplesmente algo. A palavra, ela te traz várias vertentes, né?
novos horizontes, e muitas vezes nós não reparamos nisso, né? Não conseguimos, nós não conseguimos estar enxergando. Então, isso é abertura de novos horizontes, a abertura de mente, a possibilidade de você ver apenas uma frase de um texto, de um livro, você pegar e te levar para vários horizontes, né? A sistematização do pensamento, ou seja, você começa aqui a organizar, né, o seu pensamento, né, voltando na frase de José Saramago no livro Diários da Cegueira, né, se for possível, repare, né, e aí eu começo a sistematizar, mas reparar em que sentido? Né? Reparar no que está acontecendo ou reparar, né, em forma de estar consertando algo. Vejam só, eu começo, né, a estar tendo que eu tenho que estar sistematizando, ou seja, ordenando o meu pensar, né, de ver para que eu possa estar vendo que linha de pensamento eu estarei trabalhando. Né? Eu enriqueço meu vocabulário, eu tenho um melhor entendimento do conteúdo das obras, né? Porque ela não é simplesmente, ela não faz com que eu tenha apenas um olhar, ela faz com que eu amplie, né? Vamos lá. É necessário ler muito, sempre. E eu não estou falando só assim, vocês têm que pegar livros de clássicos. Não, vocês podem ver pela internet, tem que estar antenado. Né? A gente não pode estar alheio do que alienado ao que está no mundo. Não podemos estar, né? Não é porque somente só temos que estar falando sobre a Covid, nós temos que estar vendo as questões né, do coronavírus, a questão da saúde, da nossa proteção, das questões econômicas, né? E aquilo que eu estou falando, assim, o que isso está significando para mim? Né? O que isso vai mudar na minha vida? Ai, não vejo a hora das coisas voltarem a ser ao normal. Bom, será que realmente vai voltar ao normal? Né? Assim, a única coisa que eu quero que eu voltar ao normal é que eu possa estar em contato físico com vocês, é que eu possa estar sorrindo para vocês, é que eu possa dar um abraço em vocês. Isso eu quero que volte ao normal. Mas assim, eu não posso mais ser a mesma, eu preciso estar melhor, eu preciso não ter tantos problemas assim com tecnologia, eu preciso estar aprimorando cada dia mais a forma, né, de nós estarmos dando aula, ministrando aula, precisa ser algo mais atrativo para vocês, né? Eu não posso ser mais a mesma, né? Então alguma coisa vai ter que mudar. Né? Então, além, assim, é ler muito, pois a maior parte do conhecimento é obtido por intermédio da leitura, sim, do conhecimento, da informação. Mas o que eu faço com essa informação? É isso que eu já falei. Aí sim é conhecimento. Informação todos nós podemos ter. A todo momento nós vamos ter essa informação. Né? Que eu já falei pelas aulas online, pelos livros que vocês vão ler, pelos sites, pelos blogs, pelas lives, né? Que agora está tendo, né? Pelas influências, pelo YouTube, por tudo você tem informação. Mas o que você faz com isso? Né? O que você faz com essa informação? E aí é que está, eu vou produzir algo, eu vou fazer algo diferente, ou então eu vou reinventar, fazer uma releitura daquilo. Né? Então, significa conhecer, interpretar, decifrar, distinguir, assimilar, reter, criticar, comparar, verificar e integrar conhecimento. Né? Então, eu estar fazendo cada vez mais, né? Porque você, por meio da leitura, você consegue ter essa informação. Já diziam isso bem, né? Da década de 40, quem tem a informação detém o poder. Hoje mais do que nunca. Né? Hoje mais do que nunca. Tá? Hoje, por meio da informação, você também hoje, né, a informação ela é capaz também de você distorcê-la, né, para que você possa chegar ao poder. Esse é o que está acontecendo com fake news. Né? Mudanças, né? E as pessoas hoje aceitam essas informações. Né? Eu li uma outra reportagem onde aqui os brasileiros, 70% deles acreditam aquilo que mandam pelo WhatsApp para ele. Né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito perigoso, né? 70% daquilo que você manda no WhatsApp ou é brincadeira ou é realmente notícia falsa. É verdade ou não é, gente? Hein? Sim.
né? Nós estamos vivendo hoje um momento de produção de conteúdo, né? Hoje eu estava lendo não, eu vi uma live de uma pessoa que estava fazendo assim, o importante é produzir conteúdo. Quanto mais conteúdo você produzir, para você pegar e jogar, né, para você ter seguidores, para você ganhar. Eu falei assim, gente, né? Mas tem que ter o filtro, né? Saber o que é, tipo, verdade e o que é mentira. Isso, mas aí é que ponto você pega e faz, porque o quanto que você vai falar que isso é verdade ou é mentira, tá baseado naquilo que é nos seus valores e daquilo que você quer acreditar, não é? Muito tem disso. Então, nós estamos vivendo em um momento de fabricação de conteúdo, né? E em todas as áreas, você pode ver o Instagram, você segue algumas pessoas, elas colocam vídeos, elas postam vídeos, né? Informações, porque agora já acho que 2 ou 3 vezes por dia, né? Olha quanto conteúdo é produzido. Quanto isso vai ser importante para você, né? Quanto isso vai ser realmente útil para que você possa estar transferindo isso e produzindo, tá? Então, eu falei assim, esse tempo que eu tô ficando fora, eu tô olhando um pouco mais Instagram, essas coisas assim, eu falei, gente do céu, olha só, quanta produção de conteúdo, né? Isso em todas as áreas, em áreas agora, principalmente na quarentena, gente fazendo de receitas, né? Nutricionistas, são educadores, né, da educação física, profissionais de educação física, né? E eu falei, caramba, olha só quanta produção de conhecimento, né, de conteúdo, mas assim, né, fora das questões políticas também, né? Quanto não estou produzindo? E aí eu falei assim, caramba, né? Vamos ver como que vai ser o filtro disso. Sabe como que é o filtro, gente? Em trabalhos acadêmicos, isso não existe, tá? Livros de autoajuda, blogs, isso não existe, tá? Deixa bem claro isso para vocês. Qualquer citação, principalmente desses autores assim de moda, de modinha, principalmente de autoajuda, eles são extremamente a academia, eles são extremamente críticos referente a isso. Já corta, tá? Mas que isso já é importante vocês estarem sabendo. Não mencionem nos artigos de vocês. E nem quando vocês forem fazer trabalhos, tá? E quando vocês forem fazer trabalhos. Sempre que causa muita confusão quando eu falo isso. Poxa, mas o cara é médico, doutor aonde, doutor disso, doutor daquilo. Eu falo assim, mas a academia não vê essas pessoas como assim, pessoas realmente, eles são apenas que ajudam, né? Eles são críticos, não são referências de conteúdo e pesquisa. Não são, tá? Então, se muitas vezes Augusto Cury, né? Esquece, não menciona. Vamos lá. Na busca de material adequado para a leitura, né? Então, vamos ver assim. Procure o título, data de publicação, principalmente o quê? Livros só se forem aqueles clássicos mesmo, né? Aqueles livros, aqueles autores extremamente renomados, como dizer, Marx, Adam Smith, Davi Ricardo, né? Então tudo bem, são clássicos da área econômica, da área da administração e tudo mais. Aí você vê a contracapa, né? Tudo, índice sumário, introdução, bibliografia e tudo mais. Para que você possa realmente pegar um título, né? Um artigo realmente bom. Atenção, aspectos de uma leitura proveitosa, então nós temos que ter assim, atenção enquanto nós estamos lendo, embora isso daqui no mundo que nós estamos vivendo, não sei se vocês já repararam, as notícias estão cada vez menores, né? Por quê? Porque nós não perdemos mais tempo, né? Então, nós só conseguimos prender atenção quando nós temos um título muito bom, quando nós vamos ver, principalmente na internet, jornal, revista e tudo mais, então você vê a manchete, e aí você vê um artigo, vocês são capazes de ler um jornal, uma página,
um conteúdo de jornal que tenha mais de 2 páginas, ou então num site que tenha mais, né, um número maior. Ou então vocês veem um vídeo mais de 15 minutos? Se eu Hein? quiser. Difícil. Depende do conteúdo. É. Só se Então, só se for ser algo obrigatório. realmente que no momento você necessite, no momento você Sim. está querendo realmente aquilo, né? Porque você não Senão, presta atenção, né? Essa geração que está vindo agora, ela é mais ainda, ela assim, é muito mais dinâmica, né? Foi por isso que eu pedi para que vocês pudessem estar lendo aquele. Nós iniciamos a aula passada lendo aquele Geração Navio e Geração Submarino, né? Por quê? Porque ela é muito mais rápida, né? Ela quer as coisas muito, elas são muito mais dinâmicas. Então você acaba assim, a atenção, ela não fica muito, não se prende muita atenção, né? Aí você prende se você tem a intenção, né? Que é aquilo que você fala, depende se for algo que eu tô querendo, se for algo, né? Então aí já é a intenção de ver algo. E aí faz com que você tenha o quê? Uma reflexão. Você realmente vai refletir sobre aquilo, né? E aí vai ter o espírito crítico, né? Você vai ler e vai fazer aquela crítica, vai fazer uma análise e depois uma contra-análise, né? Que vai ser a síntese daquilo. Então é um aspecto de uma leitura proveitosa. Tá? Que faz com que você vai, no caso nós iniciamos na aula passada lendo aquele artigo, né? Por isso que eu pedi para que vocês lessem, por causa que era essa a intenção mesmo, né? De que nós pudéssemos estar fazendo uma interpretação. Em que momento vocês se enquadram, né? O que vocês são? É geração navio ou geração submarino? Hein? Submarino. Não? Quem mais? Hein, gente? Caiu todo mundo? É isso que eu tô vendo. Acho que um Já até pouquinho das esqueci. duas eu vejo, professora. É. Quem Ah, falou? cada. Também. Sueli, Sueli? Sueli? Sim. sim. Tá. Eu não estou me lembrando exatamente de todos os detalhes daquele texto agora, mas eu lembro que quando eu li, eu percebi que tinha alguns detalhes tanto de um quanto do outro. Eu acho que eu também sou. Dependendo do assunto, eu me aprofundo. Dependendo do assunto, eu não me aprofundo. Entendeu? Show. Então, né? E aí nós temos que. É algo assim que. Porque eu sou de uma geração, por mais que eu não quisesse, né? Eu tive aqui, né? Eu não fui de uma geração onde estava com essa questão de tecnologia, muito pelo contrário, eu tive que me adaptar à tecnologia, né? Eu fui uma geração que fez Lotus 1, 2, 3, né? Que vocês sequer ouviram falar sobre isso. Como? No computador nós tínhamos um programa, uma planilha que chamava Lotus 1, 2, 3. Mas isso é muito tempo, tá bom? É muito tempo. Vamos lá. Delimitação da unidade de leitura. Unidade é um setor de texto que forma a totalidade de sentidos. Isso é importante porque geralmente vocês já escolheram um tema, né? Lembra daquele exercício que nós fizemos? Que vocês tiveram. Já ficar com esse tema pro resto da vida? Oi? Já ficar com esse tema para sempre? Não. É só para que eu pudesse estar assim comigo nessa disciplina, sim. Mas depois, ao longo que vocês vão ter, vão estar estudando, eu acho que vocês vão ter contato com tanto outros conteúdos, que eu acredito que isso é só o começo, né? Isso foi só um embrião para que vocês pudessem estar. Aquela questão do conhecimento empírico. Vocês colocaram a sua realidade, né, naquilo que você vive. Mas vocês vão ter contato com muitas outras coisas. Eu acredito que o TCC de vocês vão ser outro assunto, né? Então, vocês vão ter um tema aí podem até ser, né? Mas vocês vão ter contato com tanta coisa, vocês vão ter contato com a administração pública, com orçamento, com finanças, publicidade, marketing, né? Recursos humanos, comportamento humano. Então, assim, nossa, responsabilidade social. Então,
Vocês vão ter contato com tanta coisa, com um universo tão maior, que eu acredito que ao longo da vida acadêmica de vocês possam estar escolhendo outros temas. Tá? E porque, na verdade, isso aqui foi só para a metodologia científica, só para que vocês tenham contato do que é pesquisa. Mas depois vocês vão ter, nossa, vão ter orientação de TCC, vão ter... Nossa, isso é só o comecinho. Vocês vão ter muito tempo para mudar, para refletir. E olha, e depois vocês vão ter um conhecimento tão amplo que quando vocês tiverem realmente que fazer, assim, eu vou fazer esse tema, não vou fazer mais esse tema, eu quero fazer isso. Começa a surgir essas dúvidas, porque vocês têm tanta coisa para poder falar, para poder estudar, que realmente interessa a vocês, ou então que a vida vai levando. Menina, vocês vão ser o quê? Vocês vão ser extremamente aplicados e vão começar a escrever um monte de artigo. Já tô vendo. Vamos lá. Delimitação da unidade de leitura é um setor do texto que forma a totalidade sem título. Então, nós vamos ver os capítulos, seção. Então, isso é importante também, porque quando vocês forem pegar um livro, vejam se no livro tem um capítulo que fala sobre o tema, que aí você não precisa ler o livro inteiro, porque vocês necessitam ser mais seletivos na leitura. Né? Até porque vocês não vão ter tempo de ler tudo aquilo que é tudo, então vocês vão ter que começar a ser mais seletivos, tá? Estudar unidade por unidade, no fim sintetizar a ideia global, ou seja, né, vocês vão ler vários livros, vários artigos, aquilo que for importante, e depois, né, vocês vão estar ordenando o pensamento, organizando o pensamento para poder escrever. A extensão da unidade é determinada pela familiaridade do leitor com o assunto tratado. Gente, não existe pesquisa sem paixão. Eu vou falar isso com toda certeza para vocês, tá bom? Não existe. Não adianta vocês tentarem fazer uma pesquisa se vocês não são apaixonados por aquele assunto, né? Que faz assim, aquilo que faça com que você fique com vontade de ficar o tempo todo. Como você está apaixonado, não é assim? Ai, que vontade de ficar perto daquela pessoa, de abraçar, de beijar e tudo mais. Gente, um tema de trabalho, um tema de pesquisa é a mesma coisa. É paixão, né? Só que nós não podemos ficar cegos referente a isso, né? Que a paixão também cega, né? Mas você tem que gostar daquilo que você escreve, você tem que gostar daquilo que você lê, porque senão é um porre. É muito chato. Não dá, a coisa não evolui. Então, escolha um tema que realmente você pegue e fala assim, é o seu tema, é a sua pesquisa. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquela reflexão, né? Ela é realmente importante para você? Você vai conseguir fazer aquilo? Né? Porque é o seu tema, você que vai ter que ler, você que vai ter que escrever. Se você não é apaixonado por aquilo, esquece. Não vai dar certo, não vai, não rola. Tá bom? Ok? Vamos lá. Fases da leitura, reconhecimento ou prévia, reconhecer. Eu pego no meio de todos os livros que eu tenho aqui, né? Que tem aqui no meu escritório, eu vou ver assim, o que realmente vai servir para que eu possa estar escrevendo esse artigo, né? Então, eu vou começo a reconhecer. Eu começo a ver, assim, eu entro no Google, né? E coloco, assim, artigos científicos sobre políticas públicas. Pô, né? Mando lá e eles pegam e vem um monte de artigo. Aí eu vejo lá se eles realmente, né, são bons, da onde eles foram publicados, quando foram apresentados e de que ano que é. Né? São 5 mais novos, tá tudo bem, esse aqui serve para mim, isso não. Você começa, né, já selecionar, esse é bom, já baixa, já começa a guardar lá no seu computador, tudo, aqueles que são realmente importantes, né? Exploratório ou pré-leitura, você já começa a ler, já dá uma lidinha, né? Esse é bom, esse não serve não, esse é muito antigo, essa tem uma linha que eu não concordo muito, e aí você começa, né, já a fazer uma seleção também
sobre daquilo que é importante. E aí você já começa automaticamente a refletir. Caramba, olha só a visão do autor, que interessante. Eu não tinha pensado sobre esse aspecto. Nossa, mas ele tem uma visão totalmente diferente da minha, né? Já começo a fazer crítica referente a isso. Não, eu não concordo com ele, né? Importante também, essas críticas nós vamos fazendo só depois do desenvolvimento, tá, gente? Quando já estivermos escrevendo. E aí você já começa a interpretar, né, o que está acontecendo quando você já aplica a sua pesquisa, né? Já começa a utilizar essas ferramentas de pesquisa, como pesquisa de campo, pesquisa de clima ou histórias de vidas, tem uma série de ferramentas que nós podemos estar utilizando, ou então só apenas pesquisa bibliográfica, porque vocês podem fazer uma pesquisa só bibliográfica, né? Existem inúmeras pesquisas que só falam sobre isso. Né? Eu vou escrever um artigo agora com 2 ex-alunos, que eles estão fazendo um projeto aplicado, e nós vamos fazer pesquisa bibliográfica. Tem como nós fazermos pesquisa de campo nesse momento? Você acha que alguma empresa está aberta e vai falar assim, nós somos pesquisadores, nós estamos querendo fazer entrevista? Só vai ser só online, nós não temos como fazer. Senão, ainda podemos aplicar um questionário, né? Podemos utilizar essa ferramenta de pesquisa, se for online. Fora isso, não vai dar, né? Então, nós vamos estar fazendo uma pesquisa, né, desse sentido, dessa forma. Gente, é o seguinte, possivelmente faltam 2 minutos e meio para que a nossa aula acabe. Quando acabar, vocês aguardem que eu vou abrir uma outra aula, tá bom? Para poder... Tá bom. Tá? Então, não esqueçam de mim. Então, vamos lá? Bom, fase da leitura. Um pouquinho. O reconhecimento ou prévia, busca do assunto, vocês já estão fazendo isso, vocês já fizeram nesse primeiro momento, né? Que vocês, né, viram o problema e tudo mais. Então, isso você já tem. Exploratório ou pré-leitura, soldagem para localizar informações. Isso vocês não fizeram ainda, vocês apenas fizeram o problema, né? Mas vocês não exploraram nada. Vocês já procuraram algum artigo científico referente ao problema que vocês escolheram? Vocês já procuraram algum artigo que falasse sobre isso? Não. Não, né? Então é o seguinte, vocês podem estar fazendo isso, né? Talvez não seja apenas vocês fizeram para poder estar entregando o trabalho, né, para mim. Foi apenas uma exigência, mas pode ser, quem sabe, um assunto que vocês possam ter um interesse maior. Né? Então, há necessidade de ver, vamos explorar um pouquinho, vamos fazer uma pesquisa, vamos ver se eu tenho alguns livros que falam sobre isso, tá bom? Vocês já podem estar tendo essa conduta, tá bom, minha gente? Seletiva, sublinhar, então com isso, vocês já começam a pegar algum material, imprimem alguns artigos científicos, viu, gente? Vocês vão lá e procuram artigos científicos. Eu vou passar depois uma listagem de sites que vocês podem estar vendo. Por uma questão de conhecimento básico, tá? Básico, aí vocês podem ler alguns sites, blogs, mas isso é só para você ter um pouquinho de conhecimento. Nada, isso daí vocês não podem, não é salutar, não é saudável vocês colocarem sites, blogs quando vocês forem fazer um artigo, quando vocês forem fazer até um trabalho acadêmico. Um trabalho para vocês entregarem para o professor, não é legal. Tá? Não é legal. É muito fraco, tá bom? Então, já está na hora de vocês começarem aqui, sublinhar